Fala, meu povo, tranquilo? Estamos aí então para a nossa quinta semana de estudos geográficos, né? Nessas duas aulas que teremos na sequência, os exercícios que eu vou deixar para essas duas aulas irão exercícios de revisão para a nossa atividade 2, tranquilo? Então nós já vamos estar nos preparando para a atividade 2, ok? Os exercícios serão para isso. Aguardo vocês então na nossa videoaula. Deixa eu terminar com esse blá 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 aqui. Vamos partir para a videoaula, que é o que interessa. Conflitos armados no mundo. Essa é a nossa aula de hoje, né? Enquanto o mundo for desigual economicamente e cada comunidade não puder considerar o que é tratada como justiça, os riscos de guerra existirão. Aqui um pensamento do nosso primeiro slide aqui, bem sincero, né? Bem realista, né? Nós sabemos que os conflitos armados sempre existiram na história da humanidade. Né? Nos primórdios, entre tribos, com o passar do tempo, entre estados, também ocorreram guerras civis, que são enfrentamentos bélicos entre grupos rivais no interior do país. Então aqui temos um resumo, né? Muitas vezes uma guerra tem características múltiplas, pode envolver grupos étnicos, vamos ficar sabendo que é isto, né? Dois ou mais estados beligerantes relativos à guerra, né? Não vamos nos perder, né? Ou forças de ocupação estrangeiras e grupos guerrilheiros. Vamos saber aí na nossa aula a diferença entre uma guerrilha e um terrorismo, tá? Que por sua vez podem usar métodos terroristas. Seguindo adiante, então. Aqui temos um mapa, um gráfico, digamos assim, dos conflitos armados desde o fim da Guerra Fria. Nas Américas, na Europa, na África, no Oriente Médio e na Ásia. Então, nós temos, olha só a situação da África aqui e a situação da Ásia, desculpa. Podemos ver que nesses dois continentes aqui, a questão de conflitos é muito grande, né? Aqui na Ásia, eu já vou adiantar para vocês que é por causa do petróleo, certo? E aqui na África, por causa de todas as riquezas existentes na África, né? E partindo disso, vamos com os conflitos mundiais recentes, né? Alguns aqui já acabaram, óbvio, e outros continuam. O Estado Islâmico, um conflito aí que continua. Primavera Árabe, conflitos no Oriente Médio que são constantes. Conflito árabe e israelense, que continua aí, parece que não vai ter fim. Conflitos no Afeganistão, o IRA e o ETA. A guerra do Iraque, que já acabou, né? Entre aspas, né? Guerra no Afeganistão, a guerra da Síria. A guerra da Síria a gente vê aí, o ano passado mesmo, os refugiados, e ainda continua a situação grave dos refugiados. Segunda Guerra do Golfo. O Golfo, o Golfo Pérsico, uma região petrolífera muito interessante para o mundo inteiro, então uma situação vive em conflito. Guerra da Coreia, Guerra de Kosovo, né? Guerra do Golfo, a Primeira Guerra. Vietnã, que nós sabemos que já acabou. Aliás, aqui a grande derrota dos Estados Unidos foi nessa guerra aqui, a primeira grande derrota, né? Conflitos da África, vários aqui tem inúmeros conflitos, né? Geopolítica do petróleo e o Oriente Médio. Algumas dessas situações aqui nós veremos em aulas específicas, outras não, tá? Veremos as principais, pegarei as principais e colocaremos em aulas específicas, né? Nesse mapinha aqui, guerras regionais do século XXI. Né? Então aqui, por exemplo, vamos pegar esse amarelinho aqui, ó, conflito armado no próprio território. Ou seja, temos a nossa África aqui e alguns conflitos armados no próprio território da África.
Aqui no Irã, por exemplo, né, um conflito armado no próprio território. Ok. Vamos ver esse outro aqui, essa outra cor aqui. Esse roxinho, clarinho aqui. Conflito armado no próprio território. Isso na primeira metade de 2012. Tá? Aí a gente já aumenta mais. Olha só, vamos pegar a África. Olha só quantos conflitos armados no próprio território. Olha só a Índia. Já entrou a Índia, já entrou a Rússia. Né? Olha só aqui. Colômbia, Peru. E esse mais clarinho aqui, território sem conflito armado. Olha que show. Olha aqui, estamos na lista. Território sem conflito armado, né? Brasil, Estados Unidos, Canadá, região do Paquistão, da China, da Austrália, praticamente toda a Europa, né? Conflito armado. Ok. Mas chama atenção aqui, ó. É verdade que no Brasil nós não temos conflitos armados? E a guerra do tráfico? Não é um conflito armado? Então, coisas a se pensar. Ok? Esse mapa não está muito correto, não. Principais motivos dos conflitos armados. Isso aqui é questão de atividade, questão de prova, né? Reivindicações nacionalistas, contestações de fronteiras, instabilidade política, disputas de guerra de áreas de influência, guerras étnicas, essa questão aqui é muito importante, nós vamos pegar ela depois. Religião, também outra questão importante. Diferenças socioeconômicas, ações terroristas e arsenais bélicos, outra questão importantíssima, né? Pessoal entra em guerra aí porque um outro país possui mais força bélica do que o mundo. Né? Exemplo, Coreia do Norte, certo? Seguindo adiante ali. Então nós tivemos aí um determinado ano um tratado de não proliferação de armas nucleares, onde alguns países entraram e outros países não entraram. Nós temos aqui que 187 países entraram. Certo? Os Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia foram as maiores potências nucleares que se comprometeram a não utilizar nem transferir armas nucleares para outros países, ou mesmo ajudar a adquiri-las. Mas e os outros? Aqui nós temos o que eu falei, ó. A Coreia do Norte retirou-se do tratado em 2003. A Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte não faziam parte do tratado até 2010. Depois, né, entraram, mas esse nosso amigo aqui, ó, da Coreia do Norte, continua fora. Quais são as principais consequências dos nossos conflitos armados? Óbvio, perdas humanas, né? Muita gente morre, danos econômicos, o país vira um caos, gasta-se todo o dinheiro possível e impossível, desequilíbrios acentuados em todos os setores, culturas destruídas. A gente pode pegar aqui algumas relíquias culturais que são destruídas por outros povos, né? por outros invasores. Medo e fome espalhados por todos os países, em ambos os países. Aumento do número de órfãos, obviamente, porque pais e mães morrem, acabam entrando na guerra, mulheres estupradas, enfim, o caos. Surgimento de um exército de refugiados, quase sempre acontece isso. Surge um exército de refugiados, a famosa resistência, né? E essa resistência continua em guerra contra aqueles que venceram, ok? Vamos para a próxima parte aqui. Política externa dos Estados Unidos. Isso aqui é uma grande causa dos conflitos armados até hoje. Vamos ver por quê. A nova ordem mundial, que nós já estudamos, né, instaurada após a Guerra Fria, é comandada pelos interesses dos States, a gente já viu isso. Retiraram-se da Conferência Mundial contra a Discriminação e o Racismo a África, porque viu que nada estava funcionando, né? A África do Sul, até porque por ser um país
muito racista, então ela retirou-se da Conferência contra o Racismo. Olha que interessante, isso já deu um baque e teve gente que não gostou disso. Aumentaram o protecionismo comercial de alguns produtos, lançaram uma ofensiva militar sem aprovação da ONU, lembrando que a ONU foi criada para que não houvesse uma terceira guerra mundial ou qualquer outro tipo de guerra e, pelo jeito, não funcionou, né? Lançaram uma ofensiva militar sem aprovação da ONU. Com a posse de Obama em 2009, a nova política externa dos Estados Unidos aponta para um declínio do unilateralismo por meio de medidas como proibição de tortura sem interrogatórios, mas, em compensação, os States mantiveram a manutenção da guerra contra o terrorismo e a presença militar em alguns países, que dura até o presente, né? Vamos ver agora a nossa diferença básica aqui, ó, entre terrorismo e guerrilha. Terrorismo é a prática política de quem ocorre a violência física ou psicológica contra as pessoas ou as coisas, provocando o terror. Terrorismo, né? Com fins de fazer sua ideologia prevalecer. Ou seja, ou tu aceita a minha ideologia ou eu vou tocar o terror em ti, tranquilo? Guerrilha é um conflito armado onde se opõem forças armadas irregulares, ou seja, elas não são as forças oficiais do país, de combatentes contra as forças armadas regulares, ou as oficiais, de um estado. Ou seja, guerrilha são as forças não oficiais do país. É o pessoal da resistência, certo? É o pessoal que luta contra a posse do pessoal que está no poder. Aqui nós temos um mapinha, olha só, países que sofreram ataques terroristas. Vou pegar o roxo aqui. States, né? Alasca. Olha só, alguns da África aqui, no chifre da África nós tivemos alguns países. Mombasa, por exemplo. Argélia. Londres. Moscou. Temos um outro conhecido aqui. A própria Índia, né? Alguns países na Índia, que aqui está citado as cidades, né? Então nós tivemos que a Rússia inteira aí, né? Moscou, né? Então nós podemos ver aqui pelo mapa que grande parte do mundo sofreu conflitos armados e ataques terroristas. Aqui em Nova York, quem não lembra do ataque às Torres Gêmeas, né? O 11 de setembro de 2001, que é aquele que está marcado ali no nosso mapinha, né? Bom, alguns estudiosos aí da história e da geografia dizem que essa marca aqui do 11 de setembro é uma nova divisão da história. E a partir disso, né? Porque várias coisas aconteceram a partir desta data, então provavelmente no futuro próximo, o 11 de setembro de 2001 será tão importante, né? Quanto a tomada de Constantinopla, por exemplo, né? Quanto a invenção da escrita, que marcou uma outra era da história, né? Mas vamos adiante, vamos deixar isso para depois. Então, o que aconteceu? Reafirmar o poderio militar do país. Que país? Os Estados Unidos. Abandonar a doutrina reativa, ou seja, doutrina Bush, é uma doutrina preventiva. Então vamos atacar antes de ser atacados. Atacar os estados terroristas mediante intervenções militares preventivas. Definição do eixo do mal. Quem é o eixo do mal? Coreia, Irã e Iraque. Então esses três países aqui passaram a ser alvos, né, de ataques militares preventivos. Vamos atacar esses caras aqui antes que eles nos ataquem, porque eles são perigosos. Essa é a ideia.
Foi criada a ideia do Império do Bem contra o Império do Mal. Bem filme, né? Situação de filme. Aprovação de leis de restrição de direitos civis, grampear telefones, prender estrangeiros suspeitos, fortalecimento de alianças com outros estados para combater o terrorismo. Então aqui nós temos algumas medidas tomadas a partir do 11 de setembro de 2001. Pode ver que a coisa ficou bem diferente, o pessoal começou a levar o terrorismo bem mais a sério. Aí nós temos a imagem aquela que já vimos várias vezes, né? Acredito que sim, né? Hoje nós temos filmes onde nós temos só o Empire State aqui, né? E não temos mais as torres aqui porque elas foram destruídas, obviamente. Vamos ao próximo assunto aqui. Guerras étnicas. O que são guerras étnicas? Guerras de etnias, né? Então, os conflitos étnicos envolvem questões religiosas, territoriais, políticas e culturais. O embate entre grupos ou comunidades com características diferenciadas muitas das vezes resultam em genocídio. Genocídio, quase todo mundo morto. Vamos trocar essa palavra genocídio por isso, né? Muita gente morreu. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo, né? Os conflitos étnicos são antigos na história da humanidade. Ainda na pré-história, segundo alguns antropólogos, os neandertais foram extintos em função de um conflito causado por diferentes etnias contra os Homo sapiens. Assim, vários outros povos também sofreram as aniquilações no decorrer do tempo. Alguns desapareceram e não sabemos por quê, como os maias, por exemplo. Não se sabe, eles sumiram. Na Idade Média, foram vários os conflitos ocorridos por interesses de um reino dominar o outro que possuía origens culturais diferentes. Então, essa questão aqui, origens culturais diferentes, sempre foi e, infelizmente, ainda é motivo de conflito. E esse conflito a gente chama de conflito étnico. Nas cruzadas, né, nós tínhamos as etnias, nós tínhamos a religião e por trás de tudo isso nós tínhamos a política, como sempre. Em meio ao processo da expansão marítima, os espanhóis chegaram às Américas e encontraram um povo com características bem distintas. Os nossos índios, aqui nas 3 Américas, eles encontraram esse pessoal aqui. O pessoal aqui a princípio era pacífico, né? Com um intuito de colonizar as novas terras e enriquecer os cofres espanhóis, cerca de 70 milhões de nativos foram mortos em todo o continente americano. Outro conflito étnico com a política por trás, né? Então, o termo conflito étnico identifica qualquer conflito que tenha em sua essência o choque de pessoas com origens religiosas, raciais, culturais ou geográficas diferentes. Claro, o enfrentamento violento está sempre presente e, por vezes, as ações são tão extremizadas que violam as determinações do Código de Guerra. É o caso do genocídio, que leva à morte de milhares ou milhões de pessoas sem distinção entre civis e militares, homens, mulheres ou crianças, não interessa. Entrou na frente, morreu. Tá? Em alguns casos, especialmente no Oriente Médio, o termo conflito religioso é usado no lugar de conflito étnico, porque os motivos religiosos são bem mais destacados em relação aos demais. Nós sabemos que o fundamentalismo religioso naquela região lá é bem forte. Cristãos são crucificados, né, e por aí vai. Ok? Segue adiante. Algumas consequências dos nossos conflitos, né? Eu tirei aqui deste site que está aqui embaixo, news.1.org/pt. Então, se alguém pessoal quiser entrar aqui, né? Deixei o sitezinho aqui embaixo, né? Só que ele não é um link, vocês vão ter que copiar se quiser entrar. Porque cada um dessas imagens que tem aqui são vídeos. Então, se vocês quiserem assistir os vídeos, tá na mão, né? É só entrar no site e pegar aqui, né? Mas o que eu coloquei aqui que nos interessa são as manchetes, tá? Isso aqui tudo são consequências de conflitos étnicos.
Número recorde de 168 milhões de pessoas precisarão de ajuda em 2020. O Unicef apoia programas de aulas pelo rádio para crianças em Camarões. A questão da nossa pandemia, né? A agência da ONU participa da iniciativa que vai durar 9 meses para cobrir falta de aula causada pela violência no noroeste e sudoeste do país africano. Além da pandemia estar atacando o mundo, né? O pessoal já estava na crise lá por causa dos conflitos da violência, né? As aulas foram trancadas por causa da violência no sudoeste do país africano. Terrível, né? Vamos adiante. O Conselho de Segurança endossa pelo cessar-fogo global imediato. Ou seja, o mundo está em guerra. Parece que não, mas está em guerra. Resolução aprova pausa humanitária de pelo menos 90 dias consecutivos em todo o mundo. Medida enfatiza países em conflitos armados, situações de pós-conflito e crises humanitárias. Né? Isso aqui é um vídeo também, pode tocar e assistir lá se quiser. Quase 5 milhões de crianças precisarão de assistência humanitária no Sahel, na África, né, aquela região abaixo do deserto do Saara, em 2020. Segundo informações da Unicef, né, aumento da violência é a principal causa. Burkina Faso, Mali e Níger são os países mais afetados. A agência precisa de 208 milhões de dólares para a resposta humanitária, para ajudar o pessoal lá. Enfim, vamos adiante. Outro vídeo aqui também, né? Esse aqui também é vídeo, tá? Outro vídeo. Iêmen. ONU preocupada com violência que causou centenas de vítimas em Aden. Cerca de 40 pessoas foram mortas na cidade, que foi palco de combates entre rebeldes e tropas leais do governo apoiado pela comunidade internacional. Outros 260 iemistas foram feridos nos confrontos nos últimos dias. Isso aqui, gente, isso aqui são coisas atuais, ok? Situações atuais que estão acontecendo no mundo aí como consequência dos conflitos, né? Quase todos conflitos étnicos, políticos e religiosos. FAO prevê insegurança alimentar para 9,7 milhões de pessoas no Sahel. Como já disse, o Sahel é a região abaixo do deserto do Saara. A melhor região da África, né? Cerca de 2 milhões de crianças correm riscos de sofrer de desnutrição aguda na região africana. FAO quer maior atenção para áreas como Lago Chad, Níger, Burkina Faso e Mali. Gente, acontecem coisas terríveis como consequência dos conflitos. Como estou sempre dizendo, cada fato histórico, né, tem a sua causa, a sua característica e a sua consequência. Na questão da consequência é que a geografia entra e começa a mostrar os seus problemas. Imagina o que aconteceu nessa cidade aqui, ó. Olha só a situação dessa cidade. O espaço geográfico foi e será totalmente modificado. Sem falar da questão das fronteiras, né? O país invadido sempre perde as suas fronteiras para outro país, né? E o espaço geográfico modifica-se. Conflito no noroeste da Nigéria já deslocou mais de 134 mil pessoas este ano. Olha isso, junho de 2019, o ano passado. 1 em cada 5 pessoas em áreas de conflito tem um distúrbio de saúde mental. Novo relatório da Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, revela que transtornos mentais são mais comuns do que se pensava em regiões marcadas pela violência. Cerca de 9% das populações têm sua condição de saúde mental moderada e grave. Claro, quase 23 mil civis foram mortos ou feridos em conflitos em apenas 6 países. Maio de 2019. Eu nem vou ler isso aqui porque é uma coisa óbvia, né? Fome, desnutrição, falta de moradia,
No Sudão do Sul, 6.000 crianças reencontram famílias após anos de separação, 5 anos de conflito e mais de 4 milhões de deslocados geram separação de famílias. Olha só, gente, 5 anos de conflito. Não são meses, né? O Unicef estima que quase 8.000 crianças estejam separadas das famílias. O processo de paz pode ajudar a unificação dos agregados familiares. Aquela questão dos órfãos, né, gente, que nós comentamos alguns slides atrás, né? E a nossa aula de hoje era isso, gente, né? Introdução aos conflitos armados, né? A partir de agora nós vamos falar de guerra, sangue, suor e lágrimas. Esse será o conteúdo da nossa próxima atividade, conflitos armados no mundo, né? Teremos 5 questões a respeito dessa aula de hoje. Então, esses exercícios dessa aula de hoje, mais a próxima aula, já serão a revisão para a nossa segunda atividade, ok? Tranquilo? Grande abraço, fiquem com Deus.